Vamos juntos à Palavra de Deus em mais esse momentinho especial. O texto bíblico está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Vou ler os versos 5 e 6. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Vamos entender juntos aqui o contexto em que essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo. Ele diz, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. A referência aqui é ao povo de Israel quando saiu do Egito em direção a Canaã, a terra prometida. O fato é que esse povo que foi tirado por Deus da escravidão egípcia e guiado pelo deserto, lamentavelmente eles não viveram segundo a orientação do Senhor. E Paulo diz, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Eles vivenciaram, enquanto foram conduzidos por Deus pelo deserto, eles vivenciaram experiências extraordinárias. E eles viram Deus como sendo um Deus guia e provedor, mas ainda assim foram incrédulos, foram rebeldes. Interessante, a história diz que saíram do Egito 603.550 homens de 20 anos para cima, que eram considerados aptos para a guerra. E desses 603.550 que saíram do Egito, somente 2 entraram em Canaã, entraram na terra prometida. Todos os outros foram prostrados no deserto, ou seja, todos os outros morreram no deserto. E por que isso? E aí, se você ler na sequência aqui a partir do verso 7, aliás, mesmo no verso 6, ora, estas coisas sobrevieram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. E depois da cobiça, Paulo vai mencionar idolatria, imoralidade, murmuração. Por esses erros, por esses pecados, esses que saíram do Egito em direção a Canaã, foram prostrados no deserto, ou seja, eles morreram no deserto, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Permaneceram, mesmo diante de tudo que viram, que ouviram, que vivenciaram, eles permaneceram sendo rebeldes e incrédulos. Como eu disse, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E agora eu leio os versos 11 e 12. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Você compreende? Paulo está dizendo assim, olha, essa situação triste dos israelitas no passado foi registrada na palavra de Deus, na Santa Bíblia, para servir como advertência a nós. E o objetivo é que nós não façamos o que eles fizeram. Você sabe que na vida é assim, não é? A gente aprende pelo bom exemplo, mas também aprende pelos exemplos ruins. Os bons exemplos devem ser imitados. Os exemplos negativos servem como advertência para nós e eles devem ser evitados. Tudo o que está escrito na palavra de Deus tem como propósito nos ensinar algo que seja proveitoso para o nosso crescimento espiritual. E agora veja o conselho de Paulo, verso 12. Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Você que vê esses exemplos negativos e pensa assim, que povo duro de coração, que povo rebelde, incrédulo, como é que puderam fazer tantas coisas erradas diante das grandes manifestações de Deus que eles viram, que eles ouviram, que eles vivenciaram? Como podem ter agido dessa maneira? Ei, aquele que está em pé, veja que não caia. Tire lições das experiências tristes do povo de Deus no passado,
para evitar fazer o que eles fizeram. Você que julga, que considera estar firme em Deus, tenha muito cuidado, porque os erros cometidos pelos filhos de Deus no passado poderão ser também os seus e os meus erros hoje. Por isso a gente precisa aprender com a palavra do Senhor e com a própria história. Vamos orar juntos? Ó Deus bendito, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a sermos sensíveis à Tua palavra e que nós aprendamos sempre, Senhor, pelo bom exemplo a fim de imitar e pelos exemplos ruins a fim de evitarmos. Concede-nos, Senhor, essa sabedoria, esse amadurecimento. Oramos em nome de Jesus. Amém.